presidente Lula. Negócio de ele foi eleito 2 vezes. Fica na marca. Os seus partidários o consideram presidente e vamos tratá-lo como presidente Lula. No dia seguinte, nós aqui em Aracaju, na Rádio Jovem Pan Aracaju, o emissor do Grupo Nome de Comunicação da Bahia, com o emissor aqui também no estado da Bahia. Inicialmente, Márcio Macedo, pré-candidato do seu partido, já falou, continua na linha. Se eu precisar de qualquer intervenção, basta solicitar que Márcio interage. Aqui está comigo, ele fala Lomes Nascimento, presidente do Grupo Lomes de Comunicação, e meus companheiros, Paulo Souza e Rosaldo Nogueira, ambos jornalistas sergipanos de renome e respeito. Aqui, presidente, nós não temos lado. Do nosso lado é o nosso ouvinte. E antes da pergunta, presidente, queria cumprimentar aí os companheiros todos que nos ouvem, partidários do seu partido, ou redundância, né? Irã Barbosa, Eliane Aquino, pessoal do Sintés, Joel, Dudu, a ex-deputada Ana Lúcia, enfim, todos os petistas que estão aí me escutando. E a primeira pergunta, a candidatura de Márcio Macedo, o presidente Lula virá e vai realmente alavancar essa candidatura como o povo do seu partido espera? Com a palavra o presidente Lula. Bom, primeiro, bom dia, bom dia, Paulo Souza, bom dia, Rosalvo Nogueira, bom dia, companheiro Márcio Macedo. Quero aproveitar para cumprimentar a nossa vice-governadora Eliane Aquino, cumprimentar o governador Belivaldo Chagas, o meu amigo e sempre amigo, ex-governador Jacques Barreto, cumprimentar o nosso senador Rogério Carvalho, cumprimentar o nosso deputado João Daniel, cumprimentar a todos os companheiros do PT, os prefeitos, os candidatos, os nossos vereadores. E especialmente eu queria mandar um cumprimento, Lumes, para as meninas Marcela e Yasmin, que é minha afilhada, Luísa, João Marcelo e Matheus, que são filhos do companheiro Marcelo Deda, que faz tempo que eu não as vejo e espero que termine logo o coronavírus para poder fazer uma visita ao estado de Sergipe. Bem, eu posso te dizer que eu terei imenso prazer em ir a Aracaju apoiar o companheiro Márcio Macedo, tentar conversar com o povo sergipano e mostrar para ele a importância, sabe, deles voltarem a experimentar o jeito petista de governar. Nós tivemos uma experiência extraordinariamente bem-sucedida, que foi a do Marcelo Deda, na cidade de Aracaju. Depois tivemos essa experiência bem-sucedida repetida no governo do Estado. O Márcio foi secretário do IBAMA no meu governo. E o Márcio é um companheiro que está altamente preparado para exercer a função de prefeito de Aracaju. Eu acho que todos os companheiros do PT, todos os companheiros, sabe, que gostam de democracia, todos os companheiros que gostam de participar diretamente da administração, vão terminar, sabe, trabalhando para que o companheiro Márcio seja o nosso prefeito. Eu, naquilo que depender de mim, naquilo que depender do meu esforço pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma que estarei em Aracaju para apoiar o companheiro Márcio com todo prazer. Subirei quantas vezes for necessário no palanque e tentarei mostrar para o povo de Aracaju as qualidades que o Márcio tem como candidato e as qualidades que ele terá como prefeito de Aracaju. Eu espero que a quarentena termine, porque além de fazer campanha para o Márcio, eu estou precisando dar um mergulho nas águas sergipanas, que faz tempo que eu não entro numa praia em Sergipe. Eu acho que está na hora do PT de Sergipe me permitir
essa oportunidade. A segunda coisa que eu queria, o companheiro Lomes, é expressar minha solidariedade a todo o povo de Sergipe, que está aprisionado dentro de casa para evitar o coronavírus, às pessoas que estão infectadas, aos familiares das pessoas que morreram, sabe? E a todo o povo brasileiro, porque, na verdade, nós estamos numa prisão domiciliar. Eu já estou há mais de 70 dias sem sair de casa. Nasceu uma bisneta minha, eu não fui ver. Nasceu neto, eu não fui ver. Sabe? E estou aqui me guardando, porque o único remédio que tem, já que não tem vacina, é ficar em casa. Eu estou em casa, não dá nem para fazer campanha, mas se eu não puder ir a Sergipe, nós vamos fazer rádio, Márcia, nós vamos fazer campanha pelo celular, vamos fazer campanha pela internet, vamos fazer campanha por qualquer coisa. Vamos encontrar um jeito de fazer campanha e fazer você prefeito de Aracaju. No mais, eu estou à inteira disposição. Eu queria só dar um aviso para vocês. Não tem pergunta proibida. Pergunta o que vocês entenderem que deva perguntar, do jeito que vocês quiserem perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu peço desculpas. E quem sabe eu peço para o Márcio responder por mim. Com a Jovem Pan de Aracaju, presidente, bom dia para o senhor, Rosalvo. O senhor governou esse país por 2 vezes, depois a presidente Dilma se elegeu também. Eu me lembro que, na época, o PT fazia poucas coligações, e depois o PT conseguiu fazer uma coligação com um dos empresários mais destacados da época, José Alencar. O senhor conseguiu promover aquela chapa, ou seja, uma unidade de capital e trabalho. O senhor governou o país, como disse, por 8 anos, 2 mandatos. O país ia bem economicamente. Por que o governo do PT depois acabou se envolvendo com outros partidos e saiu essa exploração toda de corrupção no país inteiro? Não se trata do PT se envolver com outros partidos políticos. Veja, a história republicana no Brasil é um pouco essa. Nós só tivemos um presidente da República que teve o prazer de governar sozinho, mesmo assim teve muita encrenca, que foi o presidente Sarney, quando assumiu a presidência em 85, ou seja, em 86 o PMDB fez 306 constituintes e fez 23 governadores. Mesmo assim, o Sarney teve muita dificuldade de governar, porque as disputas internas no partido eram muito grandes. Vamos voltar a fazer uma retrospectiva para a gente saber como é que foi. Eu fui eleito em 2002, com 62% dos votos no segundo turno. Eu tinha tido 48 e pouco por cento no primeiro turno, e eu fiz uma bancada de 91 deputados. De 513, para mim, votar qualquer coisa, eu precisava de pelo menos 257. Sabe? Então, você percebe que há uma diferença de 92 para 257. Eu tinha 14 senadores de um total de 81. É humanamente impossível você imaginar que você consegue governar o país sem levar em conta a existência do Senado e a existência da Câmara. Você pode fazer acordo programático, você pode fazer acordo pontual, mas você não trabalha brigando com a Câmara e com o Senado. Primeiro, porque é necessário você respeitar a representatividade que eles têm. Ou seja, você não precisa gostar ou não gostar do Congresso, você não precisa gostar ou não do Senado. Eles foram eleitos pelo povo tanto quanto quem foi eleito presidente da República, e, portanto, eu não preciso gostar de um deputado. Acontece que eu tenho que conversar com esse deputado, porque quando eu tiver um projeto importante para votar, eu vou ter que pedir. Suplente não volta. Suplente não vota, ou seja, quem vota é quem tem o mandato. E por isso o Bolsonaro está passando por essa situação, além de outras coisas que a gente vai discutir depois. Mas o Bolsonaro achou que era possível governar sem conversar com ninguém, era possível deitar e rolar, sabe, almoçar com os filhos dele e decidir o que fosse aprovado, de que é possível ofender todo mundo, sabe? Não é possível e ninguém é palhaço para fazer o que o outro quer. Então, você tem que ser gentil, você tem que ser educado, você precisa ter capacidade de conversar, você precisa ter capacidade de dialogar. É assim que todo mundo faz no regime presidencialista. Qualquer um de vocês que estão me entrevistando, se for eleito governador de Sergipe, vocês vão ter que negociar com quem for eleito. Vocês vão ter que construir uma maioria para vocês governarem. Sabe? É bom que seja assim, porque senão você não exerce a democracia.
Conversar significa aprender. Conversar significa ceder. Conversar significa conquistar. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está no exercício da presidência da República de um país importante como o Brasil. Falando. Presidente, sabendo que o senhor foi um dos chefes do Executivo da Nação, um dos que mais investiram na independência da Polícia Federal e no próprio Ministério Público. A história mostra isso, queiramos ou não. Que, aliás, só escolhia o procurador mais votado da lista da Associação Nacional dos Procuradores para acomodar a Procuradoria da República. O senhor, no entanto, já foi alvo de ações do MP e da Polícia Federal, em alguns casos tidas pelo próprio PT e pelo senhor como abusivas. Em algum momento, o senhor se arrepende desta sua atuação em prol do fortalecimento da Polícia Federal e do Ministério Público? Não. Ô, Paulo, primeiro eu te dizer uma coisa. Eu sou brasileiro, não é o Brasil que é o Lula. Então, eu, quando ganhei as eleições, eu não tinha que governar para mim, eu tinha que governar para o povo brasileiro. E para você exercer a democracia com plenitude, é preciso que você tenha instituições fortes e livres. A Polícia Federal ela tem que ser forte e ela não é um instrumento do presidente, ela é um instrumento do Estado. As Forças Armadas têm que ser fortes e bem preparadas, mas elas não estão para servir o presidente, elas estão para servir o Estado. A Receita Federal ide, a Polícia Federal ide e o Ministério Público ide. Ou seja, essas pessoas não têm que fazer política para o governo, têm que fazer política para a nação e para o Estado. Por isso que eu defendi e fiz, eu tenho orgulho de dizer, nunca a Polícia Federal foi tratada com o respeito e a decência que foi tratada no meu governo, nunca pedi um favor e nunca indiquei alguém que eu quisesse indicar. A segunda coisa, o Ministério Público é a mesma coisa, e eu não me arrependo. Eu acho que tem que ser assim. O Ministério Público não está lá para servir o presidente, a Polícia Federal não está lá para servir o presidente, a Receita Federal não está lá para servir o presidente. Eles estão para atender o bom funcionamento do Estado, para consolidar o funcionamento do processo democrático. Eu acho que eu iria fortalecer mais se eu voltasse a ser presidente, porque quanto mais forte forem as instituições, mais democracia você pode ter garantida. E eu tenho uma coisa comigo, Paulo, que é uma coisa que eu não abro mão, que é o seguinte: a única coisa que eu me queixo nessas instituições, quando elas são fortes, é vazamento de notícia. Eu ficava muito puto quando você via sair no jornal o nome do Paulo Souza como se tivesse cometido algum delito, sem que tivesse prova. Ou seja, primeiro você apura, investiga, sabe? Quando você tiver certeza e tiver prova, aí você pode chamar a imprensa, dar uma coletiva, porque você tem que respeitar o ser humano. Você não pode ficar como fez o Moro, que vazava tudo para a Rede Globo de televisão, vazava tudo para o jornal O Estado de São Paulo, vazava tudo para a revista Veja, apenas porque ele queria investigar, já vendia como se a pessoa fosse culpada de alguma coisa. E você sabe que quando o nome de uma pessoa sai no jornal 2 ou 3 vezes na televisão, essa pessoa nunca mais se recupera. Eles só cometeram um pequeno erro que eles mexeram comigo, achando que eu ia fazer como muitos políticos fazem. Vamos submergir. Estão me atacando, vamos submergir. Eu não gosto de submergir, não. Eu quero enfrentar. Como eu quero provar que o Moro, sabe, não é competente, que o Moro é falso, que o Moro é mentiroso, como eu quero provar que o Moro, sabe, foi totalmente parcial no meu julgamento, eu estou nessa briga. Eu tenho dito sempre, Paulo, que eu poderia ter saído do Brasil e ter ido para outro país, mas eu preferi ir para Curitiba. Eu fui para Curitiba porque eu precisava provar e preciso provar. E está ficando cada dia mais claro. O Intercept já provou um pouco. Agora a gente está tendo muitas notícias que vêm dos Estados Unidos. O Moro é um serviçal do Departamento de Justiça americano. Vou dizer a palavra, ele é um serviçal do Departamento de Justiça americano e ele estava imbuído do desejo de quebrar a Petrobras, quebrar as empreiteiras de engenharia nesse país, sabe, e causou o maior desemprego da história do país em nome de uma sentença falsa. Qual foi o crime que eu cometi? Um fato indeterminado. O que é fato indeterminado? Nem ele sabe. Então, eu acho que as instituições têm que ser fortes. O delegado não pode vazar,
O delegado não pode vazar antes de apurar, o promotor não pode vazar antes de apurar e o juiz não pode vazar antes de apurar. É só isso que eu exijo das instituições. Eu não quero, Rosaldo, que o teu nome seja manchado sem que tenha prova. Se tiver prova, mostra. Se não tiver prova, sabe, o denunciante é que tem que pagar um preço caro. Agora o Moro está exigindo, que o juiz dê a ele o que ele não me deu. É fantástico isso. É brincadeira. Nomes, pois não. Pois não, Nomes. Presidente, volta aqui, Nomes Nascimento. O senhor vai ter em Aracaju o adversário principal, o Edivaldo Nogueira, era do PCdoB. Abandonou o PCdoB, se juntou em Sergipe com um grupo de setores da esquerda que chamam de reacionário e abandonou aqueles princípios da esquerda que se equivocou, teve uma solenidade, e ele hoje é o principal adversário do PT. O senhor Edivaldo Nogueira, que foi vice do Deda. O que é que o senhor me diz? Ter que enfrentar um ex-companheiro que realmente saiu das fileiras do seu partido. Não, na verdade... Presidente, só aproveitando, pegando o gancho da pergunta do Nomes, e também fazer a seguinte lembrança. O impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Edivaldo Nogueira se manteve em silêncio. A mesma coisa aconteceu quando da sua prisão. O senhor ficou decepcionado com ele? Olha, eu faz tempo que eu não vejo o Edivaldo, eu tinha uma bela relação com o Edivaldo, ajudei, sabe, naquilo que eu podia, o Marcelo Deda elegeu o Edivaldo, acho que ele teve mérito como prefeito, o fato dele trocar de partido, o fato dele mudar de posição ideológica é ruim para ele, na verdade, é ruim para ele, ou seja, eu não estarei enfrentando um amigo, eu estarei enfrentando um adversário político que mudou de posição, que trocou de partido político e que esqueceu aqueles que o ajudaram a crescer na vida política, trocando de partido político. Eu tenho informações de que ele não fez nenhum gesto apoiando a Dilma. Eu tenho informação, quando fui a Aracaju na caravana, ele não sei por que ele não quis me receber, eu também não fico reclamando, eu só peço que ele siga a vida dele, que ele disputa as eleições, e nós vamos disputar com ele. Eu vou disputar com o mesmo respeito que eu sempre tive pela pessoa, mas vou disputar mostrando que o Márcio Macedo terá mais condições de fazer uma boa governança em Aracaju do que ele. É isso que eu vou fazer, eu não guardo sentimento, ele troca de partido o que ele quiser, ele vai para onde ele quiser, não é um problema meu, mas nós vamos nos enfrentar sempre com o respeito que eu enfrento os meus adversários. Aqui, vamos tentar estabelecer o contato. O presidente está nos ouvindo. Caiu a linha, viu? Presidente, está nos ouvindo? Caiu a linha aqui. Está nos ouvindo, presidente? Tentar estabelecer o contato. Alô? Então, Só para que... Alô, voltou. A telefonia, realmente... Presidente, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, o presidente voltou aqui. Bom, continuando, aí o senhor estava falando que lamento que Edivaldo passou, mudou de ideologia. Eu estava dizendo que é o seguinte, a minha relação de amizade com as pessoas não muda, mas se ele fez uma questão ideológica diferente, se ele resolveu mudar de posição, ora, eu terei muito orgulho em enfrentá-lo com muito respeito, sempre da forma mais democrática possível. O que eu quero, na verdade, é provar para o povo de Aracaju que o Márcio terá mais competência para fazer uma boa administração do que o Edivaldo Passos. Ora, ele teve o nosso apoio o tempo inteiro, mas se ele resolveu mudar de posição, é um problema dele, eu também não vou virar inimigo do Edivaldo. Sabe? Eu sou adversário político dele e tratarei ele com todo o respeito. O fato dele não ter me recebido na caravana, eu achei que pela relação de amizade que a gente tinha, foi um equívoco dele, mas de qualquer forma, sabe, ele já é maior de idade, ele sabe o que faz. Em relação ao Márcio Macedo, o pré-candidato Márcio Macedo assumiu a tesouraria do PT no momento em que o partido precisava restabelecer sua credibilidade financeira e administrativa.
depois que 2 de seus tesoureiros serem alvo de investigação por mau uso do dinheiro partidário. Márcio, no entanto, é hoje reconhecido nacionalmente como tesoureiro que moralizou e organizou as finanças do partido. Na sua opinião, isso o credencia como possível bom administrador, já que ele concorre a prefeito de Aracaju? Não, o Márcio tem, sabe, dezenas de qualidades. Eu não vou falar das qualidades intelectuais do Márcio, porque vocês conhecem. Eu acho que o Márcio tem uma coisa que eu admiro muito, que é a competência política. O Márcio é muito bem preparado politicamente, o Márcio é um bom polemizador, o Márcio é um companheiro qualificado na arte de gerenciar, e o Márcio é professor na arte de fazer política. Ele foi muito importante para o PT naquele instante na tesouraria, ele é muito importante para o PT agora como vice-presidente do PT nacional. Ou seja, nós vamos fazer um esforço grande para que o Márcio possa ser prefeito e repetir em Aracaju a boa gestão que o nosso querido e saudoso Marcelo Deda fez quando prefeito e como governador. E com a ajuda do companheiro Rogério, da Eliane, eu acho que o Márcio vai fazer uma boa administração em Aracaju. Falou agora há pouco que é o país democrático, como o senhor implantou, instalou na época o Ministério Público, garantiu a Polícia Federal ser uma Polícia Federal atuante. Eu queria te perguntar, e acho muito importante quando o senhor colocou isso, porque aqui a Jovem Pan faz jornalismo com essa imparcialidade, e eu acho que o jornalismo bom é quando a gente pode perguntar tudo, como o senhor colocou, a gente à disposição. Mesmo sabendo que nos seus 2 mandatos, o país avançou em vários setores, o país realmente se desenvolveu, tivemos muitos programas que pobre nunca teve chance, como aquele programa que os estudantes saíram daqui do Brasil, sem fronteira, para estudar fora. A gente tinha aqui um morador do Conjunto Eduardo Gomes, um morador aqui de bairros mais pobres, que chegou a estudar nos Estados Unidos, estudou na França. Eu tenho um amigo que tem uma filha que estudou lá na França. Tudo isso foi avanço. Mas o senhor faria uma meia-culpa, porque o PT entrou nesse bolo todo aí, e os seus adversários aproveitaram para dizer que o PT hoje é um partido estragado, de comunistas. Como é que o senhor faria? Paulo, você estava... Rosalvo, desculpa. Você estava fazendo a pergunta e eu estava rindo antecipadamente, porque é muito hilariante. Veja que engraçado. Eles estão dizendo que o PT quebrou o Brasil. Há 4 anos que eles estão dizendo isso. Agora, eu não sei se você percebeu que o Brasil só está de pé por causa do PT. Se nós não tivéssemos deixado 378 bilhões de dólares de reserva internacional, o Brasil não tinha credibilidade nem para importar um palito de sorvete. O Brasil hoje, a única coisa que sustenta o Brasil no cenário mundial é a quantidade de dinheiro que nós deixamos de reserva. Ainda ontem eu vi uma notícia, o Guedes dizendo que a reserva deram um lucro para o Brasil de 500 bilhões de reais. Ou seja, eles ganharam de juros e pela valorização do dólar, com o dinheiro que nós deixamos em caixa para ter uma espécie de garantia do Brasil, eles ganharam os 500 bilhões de reais que vão gastar agora. E por que nós criamos a reserva? Nós criamos a reserva porque quando eu cheguei na presidência, Rosalvo, o partido não tinha dinheiro, o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O Brasil não tinha credibilidade. O Malan, que era tido como um homem sério, todo final de ano corria para os Estados Unidos para pedir ajuda para poder fechar o caixa no final do ano. O que eu fiz? Eu paguei o dinheiro que a gente devia para o FMI, ainda emprestei 10 bilhões de dólares para o FMI e juntamos 378 bilhões de dólares. É esse dinheiro que até hoje está sendo a garantia que o Brasil precisa para as loucuras que o Bolsonaro e a turma dele está fazendo no Brasil. Eu tenho clareza, Rosalvo, posso te dizer assim, olha, com a maior seriedade para você, para o Paulo, para o Lomes e para o Márcio. Vocês podem pesquisar a história de Sergipe, desde a proclamação da República. Vocês podem analisar cada governador que governou e cada presidente da República. E eu duvido que vocês encontrem um presidente da República
que tenha colocado mais dinheiro no estado de Sergipe do que o governo do PT. Duvido. Olha, eu não tenho informações precisas de Sergipe, mas vocês podem ter. Estudem para saber se houve algum momento na história, desde a proclamação da República, que um presidente colocou a quantidade de dinheiro para fazer investimento em obras de saúde, em saneamento básico, em estrada, em hidrelétrica, na Petrobras, que nós colocamos. Eu duvido. Na educação, escola técnica, universidade, eu duvido que tenha na história do Brasil. Se vocês encontrarem, por favor, me telefonem e eu ficarei aqui quietinho para vocês me desmentirem. Eu duvido que tenha alguém que tenha colocado no estado de Sergipe, eu vou dizer mais, em qualquer um dos 27 estados da federação, mesmo no estado de São Paulo, quando era governado pelo Serra e pelo Alckmin. Eu duvido que o Fernando Henrique Cardoso tenha colocado no estado 50% do dinheiro que eu coloquei. E por que eu colocava dinheiro? Não é porque eu gostava do governador, eu gostava do prefeito. Eu colocava dinheiro porque eu entendia que esse era o papel da presidência da República. Era conviver democraticamente com os entes federados. Era passar dinheiro para o governador ter sua obra. Era passar dinheiro para o prefeito ter sua obra, para que prefeitos e governador não ficassem pedindo esmola. E o PT fez isso, veja. E as denúncias de corrupção que houve com o PT, algumas verdadeiras, outras mentirosas, as que foram verdadeiras, quem praticou que cumpra pena, eu só quero provar, porque eu desafio um juiz, um delegado, um promotor, um empresário, um político, a provar que tenha 50 centavos público na minha vida. Eu duvido. E é essa a minha briga, Rosalvo. Essa é a minha briga. E eu nunca deixei de dar um sorriso para um prefeito porque era do partido adversário, mesmo o companheiro João Alves, quando era governador de Sergipe, que era adversário, eu duvido que ele tenha recebido dinheiro dos governos dos outros partidos que recebeu do meu. Eu não olhava para a cara do João Alves para decidir se ia dar dinheiro para Sergipe. Eu olhava para a cara do povo de Sergipe. E o povo de Sergipe é o mesmo com Deda, é o mesmo com João Alves, era o mesmo com Jacques Barreto, e é o mesmo agora com o governador atual. Então, meu caro, eu não escolho partido, não quero saber que partido é o governador, que prefeito, que partido é o prefeito, eu quero saber se ele está governando corretamente para o povo. Foi assim a minha vida pública, era assim que eu agia, e é assim que eu vou agir para ajudar os companheiros do PT. Acha que aquilo ali foi um ato dirigido, que ninguém tem provas, toda aquela coisa de Atibaia, dos seus apartamentos, essas histórias todas? Eu tô falando para o Márcio que eu estou querendo ir a Sergipe, mas ele não me arruma nenhuma casa para ficar de amigo, senão vão dizer que é minha. Pelo amor de Deus, eu prefiro arrumar um hotelzinho, pagar, mesmo que seja um hotel de 2 estrelas, sabe? Para pagar, porque senão vão dizer que é meu. O Rosalvo, Paulo e Lome, veja, eu digo todo dia que eu tenho a consciência muito mais tranquila do que o Moro. Vocês devem estar lembrados do famoso PowerPoint do Dallagnol. Estão lembrados do cinismo, a cretinice de um moleque irresponsável que vai na televisão, fica 1h30 dando entrevista, e na hora que ele fala que eu sou chefe de quadrilha por causa disso, passa meia hora dizendo que eu sou chefe de quadrilha, aí quando ele termina, que eu penso que ele vai mostrar a prova, o que ele fala? Não me peçam provas, eu só tenho convicção. Esse moleque deveria ter sido exonerado a partir dessa palavra. Exonerado a bem do serviço público. E agora está provado que quem era chefe de quadrilha é ele, que estava tentando pegar 2,5 bilhões da Petrobras para criar uma fundação. Ou seja, ele estava querendo fazer corrupção para criar uma fundação para combater a corrupção. Então, eu embora não tenha ódio no coração, o Rosalvo, Paulo e Lome, eu tenho a necessidade de provar que esse moleque é irresponsável e que o Moro é irresponsável.
O humor é sustentado pela Globo, né? Porque não sei se vocês viram a entrevista dele, a jornalista faz a pergunta e não se importa com o que ele responde. Qualquer coisa que ele falar está de bom tamanho, porque não querem comprometer ele. Porque foi a Globo que fez ele e a Globo agora tem a obrigação de sustentar ele. No meu caso, eu quero enfrentá-lo aqui, nos Estados Unidos e na Justiça Internacional, porque eu preciso deixar claro para o povo brasileiro que esse Moro é um embusteiro. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Jornal da Manhã, edição local da Jovem Pan, Aracaju, diretamente de São Paulo. Presidente, o senhor fez declaração na semana passada, se não estiver enganado, que não tem mais idade para ser presidente e defendeu novas lideranças. Quais seriam essas lideranças? Rui Costa, tido como o melhor governador do Brasil, tem chance de ser o apadrinhado do Lula para disputar a presidência da República? Ou o senhor prefere arriscar mais uma vez em Fernando Haddad? E de que maneira o senhor vai trabalhar para unificar a esquerda do país? Ora, Paulo, não se trata de apadrinhar qualquer pessoa. Veja, eu tenho dito publicamente o seguinte: o Brasil é um país muito grande, o PT é um partido muito organizado, e o PT tem muito quadro. Você pode ter certeza, Paulo, o seguinte: olha, não existe no mundo nenhum partido similar ao PT. O PT é um partido que tem quase 2,5 milhões de filiados. O PT disputou todas as eleições. O PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, e só não foi o primeiro em 2018 porque eles inventaram a falcatrua para me tirar das eleições. Mesmo assim, foi o segundo com o Fernando Haddad, tendo uma votação excepcional. Olha, nós vamos ter eleições em 2018, o que é que eu tenho dito? Eu vou estar com 77 anos em 2018. Eu tenho dito, em 2022, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: eu, embora tenha 74 anos de idade, eu tenho energia, sabe, de 30 e tenho tesão política de 20. Vou deixar claro. Não, veja, eu tenho Só tesão política? O senhor andou dizendo que era um... Não, mas eu sou obrigado a dizer tesão política, que é para ninguém achar que eu estou usando palavras equivocadas. Nomes mas eu estou como se fosse um menino para fazer política. Mas veja, nós temos governadores importantes no Nordeste. Nós temos o Rio, nós temos o companheiro Camilo, nós temos o Huerto, nós temos a Fátima. Nós temos um companheiro de muita qualidade do PCdoB, que é o Flávio Dino. São todos possíveis candidatos e o PT está trabalhando para construir alianças políticas com quem for necessário para disputar as eleições. Tá? Eu te confesso o seguinte: todo mundo pode ser candidato. Eu não faço mais questão de ser candidato, já fui. E eu tenho o prazer, o Paulo e Rosalvo e Lomes, eu tenho o prazer, sabe, de ser considerado o melhor presidente da história do Brasil. Eu tenho o prazer de ser o presidente que mais coloquei aluno na universidade, que mais fizemos escolas técnicas, que mais fizemos universidade, que mais fizemos... só para você ter ideia, 63% de todas a rede pública brasileira, as UTIs, sabe, foram feitas no governo Lula e Dilma. Só para você ter ideia, 63% de todas as UTIs públicas nesse país foram feitas em apenas 13 anos de governo. Então, eu tenho o prazer de ter tirado 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, ter levado 40 milhões de pessoas a um padrão de classe média. Eu tenho o prazer de fazer isso que você fez. Foram criados no governo do PT 100 mil bolsas de estudo para as crianças pobres estudar em Londres, em Paris, em Madrid, em vários lugares do mundo. Ou seja, porque eu tenho certeza que esse país só vai para frente. Só vai para frente o dia que a gente investir em educação sem tratar a educação como gasto, mas tratar a educação como investimento, porque é o melhor investimento que a gente consegue trazer para os países. Agora, eu não preciso ser candidato, eu posso ser cabo eleitoral,
possa, em cabo eleitoral, apoiar um companheiro. Obviamente que o PT sempre terá a possibilidade de ter um candidato a presidente, porque é o maior partido do Brasil, é o partido que tem mais governadores, é o partido que tem mais deputados, e é um partido que está disposto a fazer alianças políticas com aquelas pessoas que pensam e agem democraticamente. Obviamente que nós não temos que pensar em eleições agora, Paulo, porque nós estamos no auge, no pico da pandemia do coronavírus, e todo o nosso pensamento agora tem que ser o pensamento em salvar a vida desse país. Ou seja, nós precisamos continuar fazendo o esforço, cobrando do governo, porque é inexplicável que a gente tenha, nesse instante do Brasil, um governo que não cuida de pandemia, não cuida da economia, não cuida do povo brasileiro e sequer libera o dinheiro que já foi aprovado para liberar, para ajudar o povo pobre, e sequer está liberando o dinheiro para salvar micro e pequenos empresários espalhados por esse país que estão precisando da ajuda prometida. Então, eu estou muito tranquilo. Eu agora não quero pensar em eleição, eu agora quero pensar no que eu posso fazer para ajudar você, para ajudar o Márcio, para ajudar as outras pessoas a ajudarem aqueles que estão mais fragilizados em frente ao coronavírus. Nós ouvimos o presidente, realmente eu já o seu recado para valer. Nós até de ouvir o senador Rogério Carvalho. Mas vamos voltar ao pedido de sempre mais alguma coisa. Eu tenho. Nós queremos conversar ainda com o nosso pré-candidato Márcio Macedo, que houver chance, William Fonseca, saber onde é que o Rogério Carvalho está, e quando toque para cá, para a gente ligar para ele após o presidente Lula. Mas as considerações, o presidente Lula já falou, e falou. Ô, Lomes. Falou muito. E para o estado de todos os seus partidários, realmente, como entrevista e tanto. Ô, Lomes, eu tive uma última pergunta ao presidente. Qual é o seu sentimento, presidente? Depois da última eleição presidencial, já antes da eleição, a gente vinha sentindo que o país ficou uma disputa entre irmãos. Nós temos a direita e temos os comunistas. O PT e outros partidos de esquerda são os comunistas. Quando a gente fala do governo federal, somos comunistas. Quando a gente fala do PT, somos petistas. Então, nós ficamos numa situação difícil. E nesse momento de pandemia, a dor é maior, no meu entender, como ser humano, como pai de família também, que sou. O que é que o senhor vê nessa situação de hoje? A gente tem um país disputando entre brasileiros num momento tão difícil desse. Ô Rosalvo, o mundo está complicado. Veja, se você olhar o espectro político no mundo inteiro, você vai perceber que na maioria dos países tem duas forças políticas. Na Espanha tem duas forças políticas, nos Estados Unidos tem duas forças políticas, na Alemanha tem duas forças políticas principais, na Itália tem duas forças políticas principais, na França tem duas forças políticas principais. Sabe, em todos os países democráticos do mundo tem duas forças principais. Aqui nós temos o PT e temos os outros. Né? Aqui nós temos o PT e nós temos os outros. Eu acabei de falar para você que o PT é a segunda força do Brasil em quase todas as eleições, ou a primeira, que desde 1989 o PT foi, 4 vezes segundo e foi 4 vezes primeiro. E o PT continua sendo o maior partido político do Brasil. A diferença aqui é a estimulação do ódio. Né? Porque você pode ser democrático. Eu vou te dar uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos saiu uma pesquisa esses dias que perguntavam para um republicano se ele se importava que a filha dele casasse com o filho de um democrata. Antigamente, apenas 4% se importava. Agora, 78% não quer que case mais. Tá? Você percebe como é que está o clima lá. Aqui no Brasil, nós sempre tivemos uma relação civilizada com os tucanos. Nós sempre tivemos uma relação com os principais quadros dos tucanos. Eu era muito amigo do Mário Covas, amigo do Zé Serra, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso, muito amigo do Tasso Gereissati, ou seja, eu me dava bem com toda essa gente. Eu me dava bem com o Albano Franco.
Se bem que a gente não sabia bem se o Albano era tucano ou o que ele era, porque o Albano nunca fez questão de mostrar o que era. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos uma relação civilizada, inclusive, quando ele era presidente da Confederação Nacional da Indústria. Era uma relação muito respeitosa. Ora, agora, o Bolsonaro, com seus milicianos, está estimulando o ódio. Ora, antigamente você entrava num restaurante, você encontrava um adversário político, você ia na mesa cumprimentar o adversário político. Agora não, agora você tem que pedir proteção policial para falar bom dia, porque senão o cara dá um tiro. Ou seja, essa estimulação do ódio tem muito a ver, e isso vem acontecendo desde as manifestações de junho de 2013, a estimulação do ódio. Ou seja, e o Bolsonaro faz questão, você não vê um dia o Bolsonaro falar na palavra amor, na palavra paz, na palavra harmonia. O Bolsonaro instiga o ódio 24 horas por dia. Sabe? Ele tem um bando de miliciano, ele instiga o armamento. Eu dizia para o Haddad, contra as armas que o Bolsonaro está distribuindo, vamos distribuir livre carteira profissional assinada com emprego garantido. Porque a paz é a única coisa que pode possibilitar o país crescer, o país se desenvolver. Ninguém consegue crescer com ódio estimulado. Eu não gosto de uma pessoa porque torce por confiança, eu não gosto da outra porque torce por Itabaiana, não. Sabe? O cara pode torcer para quem quiser, mas eu posso ser civilizado, cumprimentá-lo, abraçá-lo, visitá-lo. É isso que acabou no Brasil. É isso que acabou no Brasil. O PT, Rosalvo, sempre continuará sendo o maior partido nesse país. Aliás, que é o único partido político de verdade que existe. Né? O PT não é aquele. O PT não tem aqueles políticos que mudam de partido como se estivesse mudando de cueca. Não. Sabe? Eu, por exemplo, nasci no PT, sabe? E morrerei no PT. Eu não sairei do PT. O que eu tenho cobrado dos petistas é o seguinte, o PT nunca pode esquecer para que ele nasceu. O PT nunca pode esquecer para que ele foi criado. O PT foi criado para que os de baixo tivessem vez e voz, para que o povo pudesse comer, para que o povo pudesse estudar. E eu tenho orgulho, Rosalvo, de dizer para você o seguinte, eu sou o único cara da senzala que cheguei na Casa Grande. E, ao chegar na Casa Grande, nós estabelecemos direito para os que não tinham direito. Então, eu tenho orgulho quando eu vejo uma menina pobre fazendo faculdade. Eu tenho uma amiga aí em Sergipe que tem uma filha chamada Dandara. O Márcio conhece. A nossa companheira antiga, fundadora do PT do Céu. Ela tem uma filha que fez universidade. Quando eu vi aquela menina formada, eu falei, valeu a pena ser presidente da República. Valeu a pena. Porque você colocar... Hoje nós temos 51% de meninos negros e pardos na universidade. É maioria. Quando você vê uma menina pobre, negra da periferia, chegar na universidade, quando você vê uma menina pobre, negra e estudar no exterior, quando você coloca um filho de um pedreiro para ser engenheiro, um filho de pedreiro para ser diplomata, para ser advogado, valeu a pena. Nós fizemos, Rosalvo, em 13 anos, nós fizemos 3 vezes mais escolas técnicas do que a elite brasileira fez durante 100 anos. Neste país, Rosalvo, a elite não gostava que o povo estudasse. Enquanto o Peru teve a primeira universidade deles criada em 1554, o Peru já tinha a primeira universidade. A primeira universidade do Brasil só foi feita em 1920. E não foi feita por respeito aos brasileiros. Foi feita porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil e era preciso receber um título de doutor honoris causa. Então, juntaram algumas faculdades que tinham de medicina, de direito, e fizeram uma universidade no Brasil. Então, esse país nunca apostou na educação para o seu povo. A elite brasileira nunca gostou que o povo tivesse acesso à escola. Por isso é que tem tanto ódio contra o PT. Esse PT se meter, sabe, a ser um analfabeto, porque eu era analfabeto e o Zé Alencar também. Nós dois não tínhamos diploma. E vamos passar para a história
como os presidentes que mais fizeram transferência de renda, como mais geraram emprego, mais curso nas universidades, mais escola técnica, mais aumento de salário mínimo. Sabe, Rosalvo, como é que você acha que a elite branca, sabe, que tem a cabeça ainda voltada para o escravagismo, consegue compreender a gente, sabe, criar carteira profissional para empregada doméstica, dar direito à férias de empregada doméstica, dar direito à indenização para empregada doméstica? Porque antigamente as madames gostavam de chamar empregada doméstica de secretária, sabe? É da família, é da família. Você viu muito isso aí em Sergipe. Mas, ao mesmo tempo que falava que a empregada era da família, nunca colocaram a empregada no testamento. Nunca. Então, o que nós resolvemos? Nós não queremos que ela seja da família, nós queremos que ela seja tratada com decência, com dignidade, que ela tenha cidadania. É isso que o PT fez, é por isso que o PT é tão estigmatizado. Mas o PT não pode esquecer. A única razão pela qual o PT existe é defender o povo oprimido desse país. É falar grosso com o rico, sabe, e falar manso com o pobre. Ou talvez até nem falar grosso com o rico, falar manso com todo mundo, falar educadamente com todo mundo. E eu duvido, você começou a entrevista, Lome, dizendo o seguinte: ó, eu tenho um prazer. O maior pacto entre trabalhadores e patrões foi feito comigo e com o Zé Alencar. Ele era um empresário que tinha quase 17 mil trabalhadores e eu era um bom dirigente sindical. Nós nos juntamos e fizemos a mais importante governança e o melhor momento do Brasil. Foi o momento que o Brasil é o país mais otimista do mundo e era o povo que tinha mais esperança do mundo. Então, eu tenho muito orgulho. Quero agradecer a vocês a oportunidade. O senhor e o seu partido se colocaram contra o processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o partido já se coloca favorável ao impeachment, inclusive já dando entrada no processo lá na Câmara Federal. Lá atrás, o PT foi contra o impeachment da presidente Dilma. Neste caso, o senhor não acha que, com tanto processo de impeachment, isso pode enfraquecer a democracia? E não seria também um contraditório por parte do PT e por parte do senhor defender hoje o impeachment de um presidente, quando atrás não defendeu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mesmo sabendo que o Bolsonaro é caso de polícia? Olha, o impeachment, Paulo, ele depende de um crime de responsabilidade cometido por quem está governando. No caso da Dilma, já está provado que foi um golpe. Eles inventaram uma tese de pedalada, coisa que todo mundo fazia, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, todo mundo fazia, que era o ajuste de caixa no final do ano, e eles resolveram criminalizar a Dilma. Como eles tinham maioria política, eles conseguiram criminalizar a Dilma. No caso do Bolsonaro, no começo, eu dizia que você não pode tentar fazer impeachment por qualquer coisa. Você não pode inventar o impeachment porque um presidente está ruim nas pesquisas da opinião pública. Você não pode inventar impeachment porque você não gosta da pessoa. Agora, o Bolsonaro já tem 35 pedidos de impeachment. Não é um mais, são 35. E o Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade, inclusive os crimes de propor invasão na Suprema Corte, o crime de fechar o Congresso, o crime de ofender as instituições, porque se você não tiver instituições fortes, Rosalvo, Lomos e companheiro Paulo, você não tem democracia. É importante que o Congresso seja forte, é importante que o Senado seja forte, é importante que a Suprema Corte seja respeitada, é importante que o Ministério Público seja forte e é importante que o presidente tenha sensatez. O presidente não é Deus, o presidente ele deve funcionar como se fosse um maestro numa orquestra. Ele deve reger a sua orquestra, que no Brasil tem 220 milhões de músicos, e tem alguns violinistas que são os prefeitos, tem alguns violoncelos que são os governadores, e o presidente precisa, sabe, tratar isso com muita harmonia. Ele não trata. O pouco caso que ele faz do coronavírus, o de respeito, ele tentando receitar remédio para a sociedade brasileira, quando a ciência toda nega.
Ele está promovendo um genocídio nesse país. Ele não tem o menor respeito. Então, é por isso que eu acho que ele já cometeu vários crimes de responsabilidade e eu não estou favorável a qualquer coisa entrar com impeachment, não. Eu fui presidente, eu sei o que é presidir. Eu sei o que é manter relações, eu sei o que é conversar com as pessoas. Ele só precisa aprender a ser civilizado. O Brasil não é a família dele. O Brasil não são os milicianos dele. O Brasil são 220 milhões. Ele não pode bater continência para a bandeira americana. Ele não pode bater continência para o Trump. Ele precisa ter vergonha e se respeitar. Eu até tenho dito que general que não é nacionalista não deveria ser general. Nós precisamos defender a soberania nacional. Esse país é muito grande, nós temos que tomar conta da nossa terra, do nosso povo, da nossa água, da nossa floresta, das nossas riquezas minerais. É isso que nós precisamos. É por... Estou falando muito na bandeira. Por que o governador do Ceará, o Camilo, está aí com uma coisa que não pegou bem no Brasil? Ele está mandando policiais retirar bandeiras de carro. Eu não acho que ele se equivocou nessa atitude? Olha, eu não sei se ele está mandando tirar a bandeira de carro. Mas o cara pode usar a bandeira do Brasil a hora que quiser, pode utilizar a bandeira do Corinthians, pode usar a bandeira do Ceará, pode usar a bandeira do Itabaiana, pode usar a bandeira de todo mundo. O que o cara não pode é de respeitar. Pode usar de confiança. O que o cara não pode é de respeitar, sabe, as normas legais do país. Bater continência para o Trump, desfilar com a bandeira americana, não é possível. Eu não sei. Eu não sei se o Camilo mandou tirar a bandeira. Se mandou tirar a bandeira, foi um equívoco. Eu não sei. Eu vou até me informar agora, o Lomes, porque eu acho um absurdo. Se tem uma coisa que eu acho bonito, sabe, é o povo usar a bandeira brasileira. Mesmo as pessoas do coro que usam a bandeira nacional, eu acho bonita a bandeira nacional. Eu acho bonito os filmes americanos, inventa qualquer coisa para mostrar a bandeira americana. Portanto, eu acho que a nossa bandeira deve ser hasteada todo dia. Agora, eu acho bonito os americanos utilizar a bandeira americana, mas nós não. Presidente. Realmente, quero dizer ao senhor que esse assunto lá de Fortaleza, foi Fortaleza, né, Paulo? Foi um vídeo que viralizou. Aí, inclusive, teve comentário. Nada de vídeo, Rosalvo. Não, foi um vídeo que girou. Comentou isso. Eu sei, mas foi de um vídeo. Comentaram que realmente os policiais foram lá e mandaram... Olha, eu prometo me inteirar sobre isso, Lomes. Lomes, eu prometo me inteirar sobre isso hoje e depois eu vou passar por Márcio conversar com você. É preciso tomar cuidado para também não foi fake news. Lomes, aproveitando o presidente da República, aproveitar o presidente apenas. Ô, Paulo, Oi. eu discordo de você e vou dizer aqui publicamente. Sobre o quê? Aqui na democracia. O caso do presidente é um caso de polícia. Eu discordo de você. Do presidente Bolsonaro, você está falando. Eu discordo, porque eu acho que o presidente da República não é para ter essa conotação, porque é uma conotação sua pessoal. Não, eu falei caso de polícia. Ele fala. Respeito às investigações. Caso de polícia nesse sentido. Mas olha, o Lomes e o presidente, o Márcio Macedo está nas suas redes sociais, ele gostaria de cumprimentá-lo para a gente concluir essa entrevista e fechar com o pré-candidato a prefeito de Aracaju. Pois não, Márcio? Bom dia a todos que estão nos vendo pelas redes sociais e que estão nos ouvindo pela Jovem Pan. Quero cumprimentar Lomes, Paulo, Rosalvo, agradecer pela reciprocidade com que nos recebe sempre. Eu quero cumprimentar o presidente Lula, dizer ele da nossa alegria e da nossa honra de tê-lo falando com os aracajuanos e com os sergipanos nessa manhã de hoje. Eu queria colocar na minha participação aqui a minha preocupação com esse momento que nós estamos vivendo e o avanço da Covid-19 no nosso estado.
Você tem hoje 5.448 casos, 103 óbitos. O Hospital de Urgência de Sergipe já está com 100% dos leitos ocupados, a rede pública ocupada com 81,2% e a rede privada com 92,1%. Eu estou falando isso porque eu não posso me calar diante dos dados que eu vi hoje e aproveitar essa audiência. Você tem uma ideia, olha, a Prefeitura de Aracaju está gastando nesse momento em educação, orçamento ou em comunicação, 16,8 milhões de reais. Sabe quanto tem de investimentos para a saúde? 16,8 milhões em comunicação, em publicidade e propaganda. Sabe quanto tem de investimento para a saúde? Previsto 3,8 milhões. 4,4 vezes mais gasto em comunicação do que em investimentos na saúde no momento dessa pandemia. Queria só dar mais 2 dados. A Fundat, que é responsável pela geração de emprego e renda, tem um orçamento de 6 milhões. 2,8 vezes gasta mais na comunicação para autopromoção do que na geração de emprego e renda. Se você pegar um outro patamar da dimensão da crise do coronavírus, o orçamento do meio ambiente é 10,7 milhões. Gasta com a comunicação 1,5 vezes mais do que com o meio ambiente. Então, os 3 pilares importantes de enfrentamento da crise do coronavírus na nossa capital, que é o epicentro do problema, a comunicação, a autopromoção, 4,4 vezes mais recursos do que a saúde, do que 2,8 do que a geração de emprego e 1,5 da questão ambiental. Eu estou falando isso porque não dá para calar com isso. Quer dizer, da nossa prioridade na defesa da vida, na defesa do emprego, da renda e do investimento da micro, pequena e média empresa aracajuana sergipana, para que a gente possa enfrentar essa crise e sair salvando vidas e recuperando a nossa economia. Não, a informação foi me passada pelo meu amigo Stucker, mostrando que esse negócio da bandeira no Ceará já foi provado pelas empresas de checagem que é fake news. Isso já foi publicizado, que a checagem tem até uma manchete aqui de que é boato. Sabe? Já foi secagem. Mas aí, deixa eu te falar, não é eu que acho, não. Aí é só investigar, que já está publicidade, que as empresas de checagem já disseram que é fake news. Eu queria dizer ao presidente Lula... Uma coisa gravíssima. Nós temos aqui um meio de comunicação, nós já chamamos de comitê de um determinado candidato. Márcio, diga para o presidente, quantos por cento do orçamento a Prefeitura de Aracaju está gastando com publicidade? O orçamento para esse ano é de 16,8 milhões. E se a comunicação fosse para orientar as pessoas sobre o isolamento social, sobre o coronavírus, se fosse direcionada para os bairros onde tem maior incidência do descumprimento do isolamento, tudo bem, mas é autopromoção. Então, isso eu não posso me calar diante disso. Me perdoe, mas eu precisava dizer que tem que priorizar as pessoas, priorizar a vida, priorizar a defesa da vida, a defesa do emprego, da renda para aqueles trabalhadores. Porque eu estava falando no início dessa entrevista lá atrás que tem gente, irmãos e irmãs na periferia de Aracaju, que tem que trabalhar de manhã para comer meio-dia, trabalhar de tarde para comer de noite. Se não tiver a ajuda do ente público, essas pessoas vão sair para salvar o pão, para dar de comer à sua família. Então, é fundamental que os recursos sejam canalizados para, por um lado, preservar a vida com a estrutura hospitalar, com respiradores, com leitos, com UTIs, e, por outro lado, garantir renda e emprego para as pessoas, garantir a proteção que tenha e diminuir os seus gastos. Eu estou propondo que suspenda o IPTU nesses meses da pandemia, que possa ter incentivos para isenção de água, de luz, com pessoas que ganham até 3 salários mínimos, para garantir que as pessoas possam fazer isolamento social
e a gente poder preservar a vida. Então, o que eu estou falando é que não dá para ser dessa forma. Agora, os recursos têm que ser destinados para enfrentar a crise do coronavírus. Abre aí as contas da prefeitura, chamar os órgãos de controle, mostrar ao Ministério Público, dizer no que é que eu posso gastar aqui para salvar vidas e para garantir a renda do povo de Aracaju. E eu queria dizer ao presidente Gomes que eu agradeço profundamente a participação dele, a confiança. Ele me deu a honra de coordenar suas caravanas pelo Brasil, a confiança, o apreço que eu tenho por ele, a relação de amizade que eu construí nesse tempo. E queria agradecer a ele e dizer que em breve estamos esperando ele aqui em Aracaju e em Sergipe para conversar com o nosso povo e com a nossa gente assim que passar essa pandemia. Muito bem. Presidente, suas considerações finais, já que estamos com o tempo esgotado, e queríamos agradecer a sua atenção aqui com a Jovem Pan Aracaju, em nome do LOMES e todo o grupo, porque a Jovem Pan tem feito aqui esse jornalismo de ouvir todos os lados. Se é uma das coisas que nos deixa muito... Eu quero agradecer ao Lomes Nascimento, quero agradecer a você, Rosalvo Nogueira, quero agradecer ao Paulo Souza, agradecer a participação do Márcio e, sobretudo, agradecer ao povo sergipano pelo carinho. O que eu acho, na verdade, primeiro é o seguinte, é muito importante que as rádios cumpram esse papel de fortalecer a democracia. Uma rádio que abre um programa importante como esse programa de vocês, Jornal da Manhã, sabe, para que as pessoas de oposição, de situação, prefeito e oposição, o Márcio fez uma acusação aí sobre os gastos com comunicação, é importante que amanhã o prefeito venha explicar se é verdade ou não é verdade, sabe, porque é importante que esse debate flua da forma mais de bom senso possível para a sociedade ficar bem informada, sabe, se o Márcio estiver certo, o prefeito se corrige, se o Márcio estiver errado, o Márcio pede desculpa para o prefeito, ou seja, é assim que funciona, e o papel do rádio, na verdade, é abrir espaço para todo mundo falar. Eu, da minha parte, quero agradecer a vocês de coração e quero terminar pedindo ao povo de Aracaju, por favor, sabe, a única forma de você garantir sua vida é você ficar em casa. Não há risco, porque se você perder sua vida, você não tem outra, é uma só. Ou seja, é importante que os empresários, sabe, que possam paguem para as pessoas ficarem em casa, e é importante que os deputados, os candidatos, os vereadores, os prefeitos, os governadores denunciem, sabe, se não chegou dinheiro na casa do povo pobre, o dinheiro que foi anunciado já há praticamente 2 meses. Portanto, eu quero desejar boa sorte ao povo de Sergipe. Quero agradecer de coração a vocês 3 que me entrevistaram, agradecer ao companheiro Márcio e dizer que brevemente eu sonho estar. Quero dar um abraço ao companheiro Rogério Carvalho, que não apareceu porque teve algum problema. Os deputados estaduais eu quero parabenizar e os prefeitos, os candidatos, e dizer para vocês até outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado pela seriedade da entrevista. Muito bem. Presidente, boa sorte. Muito bem, muito obrigado, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero parabenizar aqui também e agradecer os ouvintes que mandaram mensagem. O Joel Almeida, que é do Sintese, é pré-candidato a vereador, mandou um abraço para o senhor, está ligado aqui na Jovem Pan. Presidente, bom dia para o senhor, muito obrigado a todos. Um abraço, querido. Um abraço. Pois não, Lomes.